Essa é a TV Comunitária de Belo Horizonte. Nós estamos aqui começando mais um programa Palavra Ética. E no programa de hoje nós estamos recebendo essas pessoas que são plurais, né? É a capacidade dessas pessoas de fazer diversas coisas e nos encantarem de diversos modos. É o Eliakim Rufino. O Eliakim está vindo lá de Roraima e nos contando aqui que ele se identifica como poeta. Mas, olha só, o Eliakim, ele é jornalista, ele também estudou filosofia, hoje é professor na Escola de Letras, na Universidade Federal lá de Roraima, trabalhando com literatura, e o homem também faz música, e é compositor, e tocador, e a gente fica com aquela inveja santa, né? Como uma pessoa consegue fazer tantas coisas com tanto dom, e não poderíamos deixar de aproveitar essa oportunidade, essa passagem do Eliakim Rufino por Belo Horizonte, para ele nos contar um pouco como é esse Brasil tão distante, mas que também tem trazido uma contribuição tão importante para nós na luta por direitos humanos, como foi, por exemplo, recentemente, a demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol. Foi uma conquista, demarcação em área contínua, né, sem fazer aquelas ilhas, e o Eliakim vai nos falar sobre isso. Eliakim, então, bem-vindo, vamos... Obrigado, Delzi. Vamos, e o Eliakim é meu colega, né, professor universitário. Então, você também já teve a oportunidade de gravar aqui na TV Comunitária um programa com o Carlos Faria, tocando, mas vamos, neste programa, falar um pouco, então, de Roraima. Você me disse, falou assim, Delzi, Roraima são muitas, é plural, como que é isso? Há uma visão, não só de Roraima, de que a Amazônia é uma coisa homogênea, né? Quando você fala em Amazônia, as pessoas já pensam logo numa floresta, uns índios, umas onças, uns jacarés e umas cobras grandes, né? Já sabe tudo de Amazônia. Mas na verdade são Amazônias, né? Como o Brasil também. O Brasil é um país plural também. Mas a Amazônia tem especificidades que é legal salientarmos. Por exemplo, a Amazônia ocupa a metade do território brasileiro. E lá vive apenas 10% da população brasileira. E eu acho que é bom ressaltar também, a Amazônia também não é só brasileira. Nós temos uma Amazônia peruana, nós temos uma Amazônia venezuelana, nas Guianas, Equador, Bolívia, exato, na Colômbia e tal. É uma grande região. Sim. E essa região é despovoada pela própria... eu digo que quem defende a Amazônia é o mosquito da malária. Isso virou música? Hoje quem defende a Amazônia é o mosquito da malária. Se não fosse esse mosquito, a floresta virava palha. Salve, salve, salve ele! Viva a sua febre incendiária, o maior ecologista da Amazônia é o mosquito da malária. Se não fosse o mosquito, já tinham destruído a Amazônia. Eliakim, tem uma coisa, nem tudo tem só coisa má, né? Mata, Exatamente. Então, o que aparentemente é ruim, nesse aspecto é bom. Agora, como professor universitário, eu vou me permitir discordar de vocês. Fala assim, a Amazônia é despovoada. E isso é um perigo, né? Porque o que nós estamos assistindo hoje, quer dizer, grandes obras da Amazônia, e a Amazônia visto como despovoada, como se para você aproveitar o território ele tivesse que estar ocupado, como estão hoje as metrópoles. Não, mas é despovoada porque o processo colonizador foi um processo de despovoamento. Fala-se de que... no século XVI, fala-se numa população de 5 milhões de índios, né? E a ocupação portuguesa se deu... Com extermínio. Com o extermínio. Sim. Então ela é despovoada não porque ela foi sempre despovoada, ela já foi muito povoada. Lá em Roraima, por exemplo, onde hoje é o estado de Roraima, viviam mais de 50 povos indígenas. Sim, mas existe um equilíbrio. Remanescentes de 10 povos. Sim, mas eu acredito que nós temos que pensar sempre que deve haver um equilíbrio entre território, porque nós ouvimos muita bobagem na época da demarcação da reserva Raposa Serra do Sol, falando assim, mas são 8 quarteirões para cada indígena, isso é um absurdo. Para que tanta terra para pouco índio? Né? Exato, isso são as pessoas que
E também para que tanta terra para tão pouco fazendeiro que não são latifúndios improdutivos que não produzem nada, né? Sequer gera emprego, exato, né? Exato. Então, na verdade, é muito mais absurdo a quantidade de terra para tão pouco fazendeiro do que para tão pouco índio, né? Sim. Eliakim, você é um professor de filosofia, a gente está sempre ligado na questão da ética, da estética e diversos aspectos. E você me fala assim, olha, Roraima, pelo fato de ter sido um estado que atraiu pessoas, inclusive você faz, nós somos netos dos nordestinos, Isso. Quer dizer, principalmente no ciclo da borracha e também com o gado, né? No primeiro ciclo da borracha, que vai de 1850 a 1910, mais ou menos 60 anos aí, vieram para a Amazônia 500 mil de nordestinos, Sim. inclusive o meu avô. Sim. Então essa... A própria Marina Silva, ela disse essa atração aí. Aí depois há um segundo ciclo, que é durante a Segunda Guerra Mundial, que já é um ciclo menor, que é o tempo dos soldados da borracha. Sim. E essa época já do governo Vargas aí. Sim, mas também tem mineiro, tem gaúcho, tem paulista, tem tudo em Roraima. Tem de tudo, tem de tudo. Sim. Roraima atraiu porque Roraima foi um território federal. Sim, até a Constituição. 47 anos de território federal, com empregos federais, sem concurso público. Então isso era uma festa, né? Era todo mundo ia para lá. Inclusive sem nenhum tipo de diploma, chegava lá, ia lá e pegava um emprego público federal. Existia um administrador interventor. Nomeado pelo poder central, uma espécie de império, né? Sim. Nós vivemos lá. Tanto que a ditadura lá, quando houve a ditadura militar no Brasil, que é de 64 em diante, nós já vivíamos num processo ditatorial desde 43, quando o território federal foi criado. Sim. Então a coisa só fez aguçar ainda mais, né, esse autoritarismo dos governantes nomeados, dos chamados governadores biônicos, prefeitos biônicos, né, que chegavam lá nomeado por alguém e a população tinha que se curvar a esse autoritarismo, ao nepotismo que até hoje se pratica lá. Então é uma terra, é um faroeste caboclo. Sim, mas nós somos mais ou menos, né, da mesma faixa etária, quer dizer, nós vivemos um período de ditadura militar e depois um processo de democratização, ou chamada redemocratização, podemos falar num embrião de democracia antes aí da Segunda Guerra, né? Mas depois, desse processo de redemocratização, você me fala da acomodação, quer dizer, dessas diversas formas de expressão, de cultura, de arte em Roraima. E então, quer dizer, são pessoas, são mineiros, são nordestinos que levam todo, quer dizer, o forró, é o samba, é a música caipira. Como que isso, então, é do aspecto da arte, da estética de um povo que busca uma identidade? Como você enxerga isso sendo acomodado dentro de Roraima? E você é um dos representantes das pessoas pensando. O nosso movimento, chamado Movimento Roraimeira, esse movimento cultural que pretende acomodar essas diferenças sem exclusões, claro. Ele tem uma inspiração no movimento modernista, que era mais ou menos isso, né? Tentar fazer uma arte que tivesse a nossa cara, mas que não excluísse também as contribuições, como dizia o Oswald de Andrade. Todas as contribuições são, mesmo que tenhamos que assimilar essas contribuições de forma antropofágica, né? Então, deglutindo o estrangeiro, né? Para que façamos uma coisa nossa. E o nosso movimento tem essa vertente aí, de como é que nós ajudaríamos na construção de uma expressão artística local, na construção de uma estética local, como é que nós acomodaríamos essas expressões tão diversificadas e pudéssemos construir algo que tivesse a cara de Roraima, né? Sim. E esse é o nosso trabalho nos últimos 25 anos. Já fomos objeto de um documentário que é possível ser encontrado na internet, chama Roraimeira, Expressão Amazônica, um documentário de 52 minutos, do documentarista Tiago Briglia, que dá conta dessa nossa história aí, desse movimento cultural e da construção dessa estética regional nortista, roraimense, amazônica. Sim, então hoje você pode dizer que existe um movimento roraimista. Isso, ou roraimeiro. Eu penso que nós distribuímos mais carteiras de identidade nesses últimos anos do que a polícia técnica. É porque realmente o que chega para nós é o tecnobrega, ou às vezes o boi,
A Amazônia sempre tem isso, né? De pegar algum elemento exótico. O reggae também, que o próprio Maranhão, de onde que veio esse reggae? Será da Jamaica, o Caribe, É o Caribe. Esse meu grupo Roraimeira, nós temos um CD que se chama O Canto de Roraima e suas influências indígenas e caribenhas. Porque nós incorporamos isso. Nós do grupo Roraimeira passamos a reconhecer na cultura indígena a nossa ancestralidade cultural, a nossa antiguidade clássica. Não é greco-romana, é macuxi ou apixana. Sim. Me faz aí, mostra aí para os nossos telespectadores algo das suas composições, algo bem próximo à cultura indígena, por exemplo. Bom, com relação à temática, tenho muitas coisas. Inclusive, eu sou autor de uma música que chama Tudo Índio, que é a primeira música que trata de índios num contexto urbano. Porque os compositores da Amazônia e de outros lugares geralmente são levados a fazer uma música também do índio no contexto da sua tribo, né? O índio feliz na aldeia, que não é nada disso. Na verdade, a aldeia estava invadida por fazendeiros e tal. E isso provocou um êxodo para a cidade. Sim. Então eu fiz uma música que trata dos índios na cidade, de Boa Vista. Eu conheço o Apixana que mora no 13 e ele sabe de outros 100 que também moram lá. Muita gente, Índia, muita gente, no Conselho Indigenista Macuxi de São Vicente. Tudo índio, tudo parente. Tudo índio, tudo parente. Tudo índio, tudo parente. Tudo índio. Em cada bairro da cidade, cada tribo tem o seu representante. Os tuxauas se reúnem toda semana na Associação do Asa Branca. Tudo índio, tudo parente. Tudo índio, tudo parente. Tudo índio, tudo parente. Tudo índio. Eu conheço Yanomami que vende sorvete e um pedreiro taurepã que vive de biscate. As mulheres índias, longe da maloca e da floresta, sobrevivem como desempregadas domésticas. E os milhares de meninos e meninas fazem papel de índio no boi durante as festas juninas. Tudo índio, tudo parente. Tudo índio, tudo parente. Tudo índio. É interessante porque eu falei, agora veio uma música, é uma música de protesto também, tanto quanto a malária, né? Isso. Então, assim, a gente vê nada como ser poeta. Eu né? vim ao mundo para cutucar. É, exatamente. Isso é um rap, eu podia dizer. É um rap? É um rap amazônico. O rap amazônico também. Aí, é o rap da floresta. Isso é bom a gente até ouvir, porque eu também sou professora de Direito Agrário, e muitas vezes a gente tem que ouvir isso. Que é isso, professora? Não é índio? Olha só. Não é índio mais porque é desempregada doméstica ou não é índio mais porque... exatamente. Sobrevive. Isso é um preconceito. O índio que vive na cidade, ele não deixou de ser índio. Ele é um índio desaldeado, destribalizado. Mas ele nunca vai deixar de ser índio. Como se fosse uma opção dele estar numa situação de Ele nunca humilhação. vai deixar de ser índio. Isso aí é um preconceito. Exatamente. Olha que legal, né? Nós estamos aqui chegando ao final do primeiro bloco do nosso programa. Hoje conversando aqui com Eliakim Rufino. O Eliakim é um professor universitário, está vindo de Roraima, mas... Fazer show com o Carlos Farias aqui, fez show com o Carlos Farias aqui. Sim, vamos falar do Carlos Farias daqui a pouco, de Fernanda Takai. Calma lá, isso aí é assunto para o nosso segundo bloco. Mas, Eliakim, você contribui muito para nós aqui, porque realmente, pela distância espacial de Roraima, a gente às vezes tem só uma ideia. E por termos uma imprensa também... Uma mídia que não exato, né, confiável. Confiável. Até porque é de propriedade de políticos, né? Claro. Por isso aqui a TV comunitária, estão aprendendo Maravilha, aí com Silvio Tendler, né? Para fazer uma outra comunicação. Então nós vamos fazer um pequeno intervalo e nós voltamos daqui a pouco com o segundo bloco do nosso programa. Vamos falar o que tem de mineiro esse roraimense que está aí. Vamos falar, então, de um trabalho com o Carlos Faria e também com a Fernanda Takai. Nós voltamos já já. Beleza. Socorro, não estou sentindo nada.
Não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate, nem apanha. Por favor, uma ajuda pequena, qualquer coisa que se faça, um aviso, um telefonema. Socorro, alguma rua que me dê sentido, em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Se você presenciar qualquer ato desse tipo, denuncie. A ligação é sigilosa e gratuita. Com a sua ajuda, podemos mudar o destino de muitas crianças. Sempre que a senhora me vê na televisão, a senhora logo pensa: oba, tem produto de limpeza novo chegando. E tem. Só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa e que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. E é tão fácil de usar. Quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas, a senhora pede pro seu filho usar as mãos e fazer assim para as drogas. Nós estamos, então, voltando aqui com o nosso programa Palavra Ética. Vocês já me conhecem, eu sou Delze Laureano. Nós já estamos aqui no segundo bloco do nosso programa com Eliaqui Rufino. Eliaqui veio lá de Roraima, é um professor universitário, mas se identifica como poeta e também compositor. Os compositores, Eliaqui, às vezes, nós somos injustos, né? Porque eles ficam nos bastidores. E os intérpretes que aparecem. Eliaqui está me dando notícia aqui. A Gabi Amaranto, também com a participação da Fernanda, nossa Fernandinha Takai, né, que nós gostamos tanto. E também Leila Pinheiro, que já gravou composição sua. Gabi Amarantos gravou com participação da Fernandinha Takai essa minha música aqui, que chama Pimenta com Sal. Quem viu uma preta e uma branca de mãos dadas na praia, provocando frição? Quem viu uma preta e uma branca de mãos dadas na praia, provocando frição? O que a preta tem de redondo, a branca tem de delgado. O que a preta tem de pimenta, a branca tem de salgado. Pimenta com sal, sal com pimenta, uma branca, uma preta, sal com malagueta. Pimenta com sal, sal com pimenta, uma branca, uma preta, sal com malagueta, provocando frição. Quem viu? Leila Pinheiro, grande Leila Pinheiro, comemora agora 30 anos de carreira. Norte também, né? Paraense, e resolveu fazer um disco voltado para as suas raízes nortistas. Um disco que chama Raiz. E ela gravou uma música minha que se chama Ditados Impopulares, que a letra diz assim: sem essa de dizer que a pressa é inimiga da perfeição. Eu sou amigo da pressa, perfeição não me interessa. Olha, mas não, ele é provocador mesmo. É claro que a perfeição te interessa, porque você, além da filosofia, é da arte, né? E a gente é uma perfeição sem nenhuma arrogância, né? Mas eu imagino que o artista ele está sempre buscando a perfeição, não? Não necessariamente. Não? Então explica isso aí. A minha arte, por exemplo, eu sempre já disse em uma outra entrevista, a minha arte é uma arte de urgência. E eu tomo emprestado essa frase de um compositor chamado Victor Jara, que foi um compositor vítima da ditadura chilena. E ele disse isso: eu não canto lindo porque o meu canto é um canto de urgência. Então, eu também.
O meu canto tem uma certa urgência. A minha arte não passa pelo salão de beleza antes de ir para o palco, não. Ela vai para o palco do jeito que ela nasce. Já nasce bonita. Isso, eu não tenho tempo nem condições lá no norte de estar retocando, sabe? Minha arte é uma arte bruta. Eu faço e levo para o palco. Mas é interessante, me fez lembrar aquela música do Chico Buarque, O Bom Conselho, né? Ouça Isso. o bom conselho, que ele dou de graça. Então também ele desconstrói também. Os meus ditados impopulares que a Leila gravou é uma desconstrução também de 2 ditados. Esse, a presta é inimiga da perfeição, e a segunda parte da letra é: boca fechada não entra mosca, mas também não sai palavra. Que é uma desconstrução desse ditado também aí. Muito legal. Ele aqui, fala para nós um pouco da sua agenda. O que você tem feito hoje e também o norte, que parecia, quer dizer, nós de Minas também, de alguma forma, nós já estamos fora desse circuito. Muitas vezes a imprensa, a grande imprensa, ela fica polarizada ali. E eu acho que Belo Horizonte... Hoje, Carlos Faria está aqui no estúdio, ele está ouvindo. Realmente, nós estamos com uma produção cultural em Belo Horizonte fantástica. Variadíssimo, é teatro, música, compositores, assim, que estão sendo gravados. O estado de Minas tem uma tradição cultural muito grande. Mas música, o norte também, não? O norte também. Agora, não há visibilidade para a produção artística e cultural do norte. Porque pela distância... Mas vocês também não estão dormindo. O que vocês estão fazendo? Pelo preço das passagens, né? Eu sou um artista que, com o tempo, fui me articulando para como sair de lá, né? Como sair de lá com o meu trabalho. Então, eu sou... Mas sair sem sair, né? Você quer ficar lá. Exato. Eu vivo lá. Sim. Eu vivo na beira do rio. A minha casa é na beira do rio. Então, eu vivo... O Carlos conhece a minha casa. A minha casa, eu moro num lugar privilegiado. Não tenho uma rua na minha porta, eu tenho um rio na minha porta. Olha que legal. Mas não passa carro, só passa barco. Sua agenda nessa difusão da... Eu tenho me articulado. Por exemplo, este ano, em março, eu estava em Macapá, fiz show em Coimbra, em Portugal, e uma grata satisfação de encontrar lá estudantes roraimenses que estão fazendo um intercâmbio na Universidade de Coimbra. Fui ao Cabo Verde, fiz show em Praia, em Mindelo, terra de Cesária Évora. Voltei agora e fiz Porto Velho, agora a comemoração dos 100 anos da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, que foi aquele grande desastre ecológico, essa estrada. Mas Rondônia guarda essa lição, né, vamos dizer assim, agora que passa por um problema de uma hidrelétrica lá no Rio Madeira, né? São várias obras, né? A Amazônia, ela é vítima do que eu chamo daquelas pessoas que eu chamo de pessoas antibióticas, né? Que são contra a vida, né? Eu sou pró-vida, né? Então, o meu trabalho todo na Amazônia é o embate com a mentalidade antibiótica que reina lá, que é essa mentalidade de destruição da floresta, de matança dos índios, né? Nós estamos assistindo na Amazônia o que aconteceu no litoral em 1500. Lá em Roraima acontece o que aconteceu na época de Cabral. É que a invasão veio se dando pouco a pouco, até chegar lá. Demorou 500 anos para chegar lá. Então nós estamos assistindo isso hoje lá, né? Mas com o tempo eu resolvi... Bem Marx, né? Farsa e tragédia, né? Se repete. Exatamente. E eu resolvi ser um porta-voz, ser um artista de Roraima que pudesse levar uma visão mais realista do que está acontecendo lá, para que as pessoas não sejam tomadas pela imprensa, não sejam levadas a pensar o que a imprensa diz, o que a imprensa divulga normalmente é algo distorcido, né? Mas a minha agenda é permanente, eu viajo muito pela Amazônia. A Leila Pinheiro gravou minha música agora, Ditados Impopulares, estarei com ela dia 28 de agosto no CCBB, no Rio de Janeiro, como convidado do show de lançamento do disco Raiz. E faço uma rápida turnê agora, dia 19 estarei em Macapá, 23 em Belém, fazendo um filme com a equipe do Festcine Amazônia, que é um grande festival de cinema da Amazônia, que acontece há 10 anos em Porto Velho, em que concorrem filmes com temática ambiental e amazônica. Então eu faço parte do grupo de artistas da Amazônia que quer desocultar a Amazônia, essa Amazônia viva, essa Amazônia
estética, essa Amazônia bonita, e o nosso trabalho vai ser desocultar essa Amazônia, substituindo por aquela Amazônia exótica, pitoresca e estereotipada que a imprensa tem divulgado. Agora, saindo desse aspecto um pouco, mas até porque você é jornalista e você já nos revelou que você fez um autoexílio aí durante a ditadura militar e vai para a Venezuela. Do seu ponto de vista, e pode ser até com um poema, se você achar melhor, como que você vê o Brasil hoje, esse desafio realmente de uma integração, e é um princípio orientador da nossa própria Constituição. O Brasil buscará a integração latino-americana, mas não essa integração de grandes obras, como tem sido feito na Amazônia. Mas você, por exemplo, que viveu na Venezuela, quer dizer, a necessidade de nós pensarmos que o professor Boaventura fala em algo pós-abissal, né? Nós mesmos, independente de um modelo desenvolvimentista, europeu, etc. Você fala o professor Boaventura lá de Coimbra? Não, Boaventura de Souza Santos. Isso, eu estive lá, eu participei do evento lá, Grande Boaventura. A Amazônia no Novo Milênio. Era esse evento que eu fui participar lá em Coimbra e eu vi a palestra dele, que é um grande sociólogo, né? Sim, está sempre conosco. Exato. E influencia tantos pensadores hoje. Exatamente. Nas ciências humanas, no Brasil, na Bolívia e no Equador e etc. Eu creio que nós compartilhamos das mesmas ideias, né? Sim. É possível que nós façamos do país um país sério, né? Porque o De Gaulle já dizia que não é um país sério, né? Mas diz que depois ele desdisse, né? Mas ficou aí, né? Nós é que temos que desdizer, né? Nós é que temos que mostrar que somos que sérios, fazer o né? contraditório, né? Disso aí. E é possível. Tem muita gente séria nesse país e talvez é por isso que o país não afundou ainda, né? Devido à ética de algumas pessoas que ainda são vistas pela população, seja na área da política, seja na área da ciência, seja na área da arte. Então fala isso pra gente numa poesia só. Qual que é a nossa tarefa agora? Tem tarefa? Quando você falou, nós falávamos da questão indígena, me ocorreu dizer um poema que diz assim: todo brasileiro é índio. Índios já foram milhões. Este Brasil mestiço é a soma de muitas nações. E cada dia que nasce, nasce uma nova nação. Os mesmos traços na face, as mesmas linhas na mão. Sem borduna, sem tacapes, só o som dos atabaques e a roda de se dançar. Sem flechas, sem canhões, só o som dos corações e a vontade de abraçar. Sem feitor, sem capataz, só o som dos maracais no canto da lua cheia. Sem medo, sem violência, só o som da consciência. Nós somos da mesma aldeia. Muito bem, que bom. E eu acho que para terminar o nosso programa aqui, Eliakim, gostaria que você cantasse. Claro. Acho que faz tão bem para nossa alma, né? A poesia, claro. A música. Deixa eu cantar uma música. Posso cantar uma música que me define muito, que é essa, que chama Plural. Que é um reggae roraimense. Tentei por muito tempo ser uma pessoa singular, ter um só caminho, ter um limite, um só amor, um só lugar. O que eu não queria era ser comum, o que eu não queria era ser normal. Agora não, agora eu sou feliz sendo plural. Agora não, agora eu sou feliz sendo plural. Plural, plural. Fiquei até mais leve, mais natural, muito mais pra cima, mais alto astral. O que eu não queria era ser comum, o que eu não queria era ser normal. Agora não, agora eu sou feliz sendo plural, plural. Isso é para quem tá com saudade do nosso maluco beleza, né? Bem, chegou ao final o nosso programa. Muito obrigada a todos vocês, principalmente Obrigado a você. aqui e aos nossos telespectadores. E nós voltamos na semana que vem.